Vamos lá. Bom, oficialmente, então, sejam muito, muito bem-vindos aí à nossa live especial de fechamento de ano aqui da Digital Medicina. Hoje nós vamos ter a honra de apresentar para vocês aqui os principais resultados e impactos do Programa Saúde e Energia da Digital Medicina como um todo, no ano de 2025. E essa conversa é para que vocês possam, de fato, junto conosco nessa reflexão, acreditarem junto com a gente nesse propósito de cuidar das pessoas, é, sem dúvida, uma estratégia de crescimento. Eu sou a Priscila Teixeira, eu sou psicóloga, eu sou gestora aqui da Digital Medicina, e hoje com o doutor Leonardo, né, meu colega, meu parceiro, nós vamos apresentar para vocês aqui diversas informações, dados, resultados que a gente está muito, assim, transbordando de felicidade de poder compartilhar com vocês aqui nesse momento. Tá, Léo, passo a palavra Tem para você algum apresentar, e aí, na áudio? sequência, a gente... O áudio da Mônica está aberto. Na sequência... Oi, Mônica, se possível, se você puder só desabilitar o seu áudio para a gente seguir aqui, a gente te agradece. Doutor Leonardo, passo a palavra aí para você. Bom, obrigado, Priscila. Bom, gente, é um prazer enorme estar aqui com vocês, né, nessa live de fechamento aqui do nosso número de 2025, né? Para quem não me conhece, eu sou Leonardo de Paula, sou o diretor médico da Digital Medicina e o técnico do programa Saúde e Energia. E o meu papel aqui, né, nesse nosso ecossistema, é basicamente de garantir que todo o nosso trabalho, né, desde os atendimentos, as trilhas formativas, certificações, gestão de afastamento médico, também é uma coisa que a gente vai falar, né, elas estejam alinhadas, né, às melhores práticas clínicas, aos marcos regulatórios, como a nova NR1, a Lei 14.831 de 2024, e também necessidades reais, né, que as empresas e os trabalhadores têm hoje em dia, né. E é importante destacar, né, que 2025 foi um ano que o programa amadureceu muito, que a gente viu na prática como a saúde mental deixou de ser um discurso e passou a ser realmente uma estratégia organizacional bem clara, né, que tem impacto direto na presença, na produtividade, nos resultados que as empresas possuem. Então, por conta disso, hoje, eu e a Priscila, nós dois, a nossa ideia é justamente compartilhar esse legado que a gente conseguiu construir, mostrar aquilo que a gente conseguiu sedimentar durante o ano e também abrir os caminhos, né, que a gente espera aqui de um 2026 ainda mais robusto do que a gente teve nesse ano, como vocês vão ver aqui na apresentação que a gente vai compartilhar. Então, vamos em frente, Pri. É isso aí. E antes de mais nada, a gente queria também reservar esse momento inicial, doutor Leonardo, para agradecer a todos os nossos parceiros aqui da Digital Medicina, os nossos clientes aí que estiveram conosco ao longo desse ano, que acreditaram no nosso trabalho, que realmente entenderam esse propósito, estão aí fazendo a diferença hoje nas suas rotinas organizacionais, aos beneficiários, como um todo, seus familiares também, que nós atendemos aqui no nosso programa. Então, sem dúvida, esse é um momento de celebração para a gente, de realmente mostrar tudo o que aconteceu esse ano, e também de agradecer a todo esse ecossistema, essas pessoas, esses parceiros que acreditaram e seguem conosco aqui, para que a gente inicie 2026 com tudo e, sem dúvida, com ainda mais novidade, mais tecnologia e cada vez mais podendo chegar em outras instituições no Brasil como um todo que precisam também aí deste trabalho, tá? Então, nosso objetivo aqui hoje vai ser para vocês apresentar números, avanços, parcerias estratégicas importantes e o legado que a gente que vem construindo na Digital Medicina. Bom, o primeiro passo aqui é a gente falar por que nós estamos aqui. O que é o programa Saúde e Energia e o principal propósito dele. O programa Saúde e Energia, ele é o primeiro, a primeira solução aí mais completa com foco em proteção à saúde mental e bem-estar.
para colaboradores, para lideranças, né, todo o ecossistema hoje das organizações. E ele é o único serviço hoje no Brasil totalmente alinhado às diretrizes da legislação vigente, NR1 e também a Lei 14.831. Então, o programa ele foi moldado, ele foi projetado para poder auxiliar as empresas nesse cenário que a gente vem acompanhando de saúde mental. A necessidade de se promover cada vez mais saúde mental, de olhar para o colaborador e de realmente entender o quanto que este olhar reflete nos resultados estratégicos da empresa. Quem faz resultados são pessoas. Então, o nosso papel aqui é apoiar as empresas para que elas possam consecutivamente poder trazer soluções factíveis, soluções importantes que vão de encontro à saúde e ao bem-estar das pessoas. E é por isso que nós estamos aqui hoje, vamos demonstrar para vocês como que nós podemos, a partir disso, explorar diversas oportunidades junto a diversos parceiros nossos aqui na Digital. Bom, vamos falar de números, a gente fala de resultados, a gente fala de entregas. E aqui está de forma geral para vocês, a gente, né, com muita felicidade, traz esses principais números alcançados pela Digital Medicina, pelo Programa Saúde e Energia, aqui no ano de 2025. A gente está falando aqui de centenas de empresas e instituições atendidas. Isso reflete, obviamente, no atendimento de milhares de pessoas. Então, cada vez mais, o nosso papel aqui neste projeto, nesse processo, nesse serviço que a gente oferece para a comunidade, com certeza, é ampliar isso cada vez mais. É levar isso do Brasil afora, que é o que nós já estamos num processo importante de fazer. Então, esse evento aqui, com certeza, é uma oportunidade para que outras empresas que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando, possam realmente entender o efeito, o impacto que é de ter uma solução, né, como essa dentro das suas respectivas organizações. A gente já está falando aí de mais de 3.400 pessoas atendidas dentro desse cenário ali de 2025. Ok? Então, para a gente é um número significativo e, com certeza, o nosso processo de implementação, de ampliação desses números, ele é ainda maior. Quando a gente fala de pessoas atendidas, a gente está falando de pessoas que estão sendo acolhidas por diversos profissionais, sejam eles psiquiatras, psicólogos, nutricionistas, consultores de carreira, orientadores físicos, né, ali na parte física de saúde também. Então, é um universo, é um ecossistema que nós temos hoje de profissionais capacitados e totalmente alinhados aos propósitos do nosso programa hoje. Então, nós tivemos aí também milhares de atendimentos. E, obviamente, para a gente é muito importante ouvir as pessoas que estão sendo atendidas. Como que a nossa equipe está chegando até vocês? Como que o atendimento está sendo conduzido, né? Se está de acordo com as diretrizes que a gente reforça continuamente aqui. E o nosso feedback, o que a gente vem ouvindo, o que a gente vem tendo de informação, ele é muito positivo. Nós temos aí uma média de 9,6 de NPS. Então, isso nos dá um orgulho muito grande, porque mostra que a gente está no caminho certo, que as pessoas, que os nossos parceiros hoje, nossos prestadores de serviço que atuam no Saúde e Energia, realmente entenderam esse propósito, estão agindo de acordo com as diretrizes que são fundamentais para o serviço da Digital. Então, esse número, quem está dizendo são vocês, as pessoas que nós atendemos, os colaboradores das empresas que estão aqui hoje nos assistindo, o que vocês estão trazendo para a gente de informação. Isso dá para a gente um gás, né, doutor Leonardo, muito grande, porque a gente entende que o nosso caminho, ele é um caminho que está indo ali numa direção correta, que as pessoas que estão do nosso lado também seguem com esse mesmo propósito. Então, os números não mentem, né, e a gente trouxe aqui com bastante orgulho para vocês. Outro ponto importante também que nós temos é relacionado às capacitações.
O programa, ele é uma solução completa, como nós trouxemos no início, e ele contempla diversos recursos. Um deles é o atendimento, né, ali acesso a consultas com profissionais de diversas áreas, e também uma outra solução que nós temos são formações, conteúdos, campanhas formativas, cursos, treinamentos, trilhas formativas, todas com foco em promoção de saúde e bem-estar mental. Nós temos hoje aí, nós tivemos em 2025, mais de 6.000 capacitações concluídas. Então, isso traz para a gente um dado muito claro, que as pessoas estão buscando conhecimento. As pessoas estão buscando entender mais sobre como elas podem potencializar cada vez mais o seu bem-estar e a sua saúde. E dentro desse universo como um todo, quando a gente fala de capacitação, treinamento, informar as pessoas, não é só simplesmente ministrar um curso, as pessoas acessarem um conteúdo, mas será que esse conteúdo ele é absorvido? As pessoas estão compreendendo o que elas estão estudando? Então, essa compreensão, ela vem a partir de uma validação de conhecimento, de uma avaliação a respeito, disso. Pessoal, só de novo aqui, reforçando a questão do áudio, se puderem deixar desabilitado, a gente agradece. Tá bom? Hoje. Isso, agradecemos aí o fechamento do áudio. Obrigada. Então, obviamente, quando nós falamos de conhecimento, absorção de conhecimento, isso precisa ser medido, isso precisa ser mensurado. E as pessoas, elas são certificadas, elas recebem um certificado, um documento que atesta que esse conhecimento ele foi realmente adquirido. E nós emitimos aí mais de 7.000 certificados. Ou seja, as pessoas estão realmente compreendendo o que elas estão estudando e tendo aí de conhecimento, de informação. E tendo uma média de 91% de aproveitamento nessas avaliações, o que é muito positivo, o que é muito bom, porque mostra que é um conhecimento que está sendo, de fato, absorvido e, consequentemente, isso gera resultados, isso gera muito mais, uma consciência muito maior dentro das empresas no que se refere à saúde. Ok? Tudo certo até aqui? Estão gostando dos resultados? Deem um joinha aí para mim, para ver se está tudo certo, está entendido, e a gente já segue por aqui. Legal, gente. Bom, vamos lá. Outra coisa que aconteceu muito aqui no ano de 2025 foram campanhas. Quando a gente fala de campanhas, a gente acompanha constantemente o que o governo como um todo, o que o Ministério da Saúde está trazendo como fundamental para que as empresas trabalhem, falem e discutam dentro dos seus ambientes organizacionais. Então, nós trabalhamos aqui no Saúde e Energia as principais campanhas do calendário anual de saúde, aqui que os órgãos oficiais trazem como fundamentais para o dia a dia das empresas. Janeiro branco, maio roxo, agosto lilás, setembro amarelo, outubro rosa. Então, é uma imensidão de campanhas que são importantes e que ao longo do ano a gente buscou trabalhar cada uma delas. A importância, o que é o significado, que ações a empresa pode tomar para realmente prevenir questões que as campanhas elas trazem como fundamentais. Então, a gente fez esse papel aqui esse ano de estar sempre reforçando para as empresas, olha, precisa falar disso. É importante levar essa pauta também, né, para a sua empresa. Saúde mental, obviamente, que é o nosso grande foco aqui dentro do programa como um todo, mas a gente fala de saúde, a gente fala de promover saúde. Então, tem várias outras campanhas também que ocorreram ao longo do ano que a gente buscou reforçar junto às empresas essa importância de se trabalhar temas diversos também, ok? Dentro dessas campanhas e também nesse contato constante, periódico com as empresas, nós ministramos e conduzimos diversos eventos. Nesses eventos, a gente trouxe especialistas, pessoas muito feras no assunto, parceiros aqui da Digital Medicina, para poder falar, né, com vocês, com os seus respectivos colaboradores, com as empresas, temas fundamentais.
E esses temas surgiram, não foram por acaso ou à toa, também muito baseado em pesquisas, muito baseado em o que é fundamental, o que a legislação traz como fundamental para realmente trabalhar nas empresas. A gente trouxe aqui alguns exemplos de eventos que nós ministramos ao longo desse ano. Liderança consciente, saúde mental no ambiente corporativo, mulheres que lideram a si mesmas, acho que até a Josi está aí, né, Josi, nossa parceira, que foi a pessoa responsável aí por conduzir junto com a gente esse evento. Descomplicando a alimentação saudável, temos a Fernanda, nutricionista maravilhosa, que também é nossa parceira, que conduziu um bate-papo super prático, dinâmico, muito legal com as pessoas. Foi muito produtivo todos esses encontros, e dentre tantos outros que nós tivemos aqui. Então, essa é uma forma da gente estar sempre em contato com as pessoas, nos comunicando, mostrando formas práticas de levar uma vida muito mais saudável, muito mais produtiva, trocando ideias, tirando dúvidas e trazendo informação de qualidade. Esse é o nosso papel aqui, né, ao demonstrar, né, de toda forma essas questões todas com vocês. Ok? Bom, outro ponto importante, né, aqui também, que nós trouxemos, foi relacionado aos avanços na nossa operação como um todo. Um ponto principal que a gente trouxe aqui ao longo desse ano foi entender e acompanhar também o mercado, o que a gente poderia fazer mais para ter uma operação muito mais coesa, muito mais dinâmica e, com certeza, trazer para as empresas cada vez mais recursos tecnológicos e otimizar muito mais a operação, ok? Então, a gente, ao longo desse período, né, dentro do nosso portfólio de serviços, a gente buscou trazer muito mais conteúdos, foram mais de 30 trilhas novas formativas aí dentro do nosso portfólio de formações. Nós temos aí dashboards, né, para que a empresa pudesse ter informações estratégicas em tempo real. Otimizamos um processo muito importante em gestão de afastamentos médicos, ao qual nós tiramos especificamente do RH uma rotina específica e a gente trouxe isso para a digital medicina para poder otimizar o tempo, para poder realmente trazer muito mais efetividade para o RH. O Fernando vai falar mais adiante o que é, de fato, esse serviço e o propósito dele. Mas aqui, ao longo de tudo, a gente pôde, com certeza, olhar como nós estávamos, o que nós já estávamos entregando e o que a gente poderia entregar ainda mais para as empresas que estavam conosco aqui dentro desse dia a dia, atuando junto à nossa operação. Relatórios estratégicos, agendamento automatizado de consultas, então foram muitas coisas que a gente, ao longo do tempo, aí foi identificando como é importante e necessário para cada vez mais otimizar o dia a dia das empresas, ok? Bom, passo a palavra para o Dr. Leonardo agora, para que ele possa trazer para a gente, né, Dr. Leonardo, um pouco sobre alguns cases aí de sucesso que nós tivemos, quando a gente fala de parcerias também. A gente fala de instituições aí que abarca, obviamente, milhares de empresas, que representam milhares de empresas no Brasil como um todo, e que acreditaram na digital medicina, né, que acreditaram no nosso propósito, no nosso trabalho, e que realmente foram parceiros e são parceiros estratégicos nesse nosso grande legado, que é aqui olhar para as pessoas, olhar para a saúde e promover, com certeza, aí, diversas ações. Perfeito, perfeito, Pri. Gente, assim, a gente quis trazer aqui, né, para a gente poder falar de impacto, né, para a gente poder mostrar resultado, a gente trouxe dois cases de sucesso, de dois casos pensados concretos dentro das organizações, até pelo tempo já que elas estão, né, com a gente, né, os resultados eles são alcançados, né, cada vez melhor pelo tempo, né, conforme vai passando o tempo e vai se incorporando à dinâmica, à rotina, a gente consegue trazer aí os resultados. Então, o primeiro, que é o Sindibares do Espírito Santo, que é o sindicato de bares, né?
Nesse local, a gente trabalhou mais de 20 empresas, mais de 20 bares e restaurantes, né? Dentro dessa dinâmica, alguns grupos bastante grandes, inclusive, dentro dessa organização, aonde a gente utilizou mais, né, o que a gente mais atuou foi dentro da gestão de afastamento médico, junto com um trabalho de pronto atendimento para atender também os funcionários conforme tivessem algum problema, que a gente teve uma incrível eficiência de uma redução média, né, pegando as empresas, de 75% de baixa de afastamentos médicos, que foi encarado dentro da nossa dinâmica como afastamentos indevidos, né? Afastamentos que não seriam necessários, ou mesmo que fossem patologias que pudessem ser tratadas, né? Ser conduzidas sem necessariamente haver um afastamento do colaborador, mantendo-o saudável, mantendo isso, né? Mantendo ele produtível. E isso só é possível, né, porque a gente conseguiu um alinhamento entre a gestão de saúde que a gente promove, a liderança, né, das próprias empresas, né, do empoderamento dessas lideranças para conseguir conduzir melhor os casos, e de uma melhora na cultura organizacional dentro dessas instituições. Isso gerou um impacto muito positivo, muito grande dentro desses bares e restaurantes, né, melhorando muito a produtividade, mas também o ambiente organizacional, porque os funcionários se sentiram cuidados, se sentiram tratados, se sentiram pertencentes. Então, fez uma grande diferença. E um outro case, né, de maior sucesso, até porque a gente colocou ainda mais coisa, dentro do Sindicons, a CTC, a gente conseguiu abarcar mais de 100 empresas atendidas que estavam filiadas, né, dentro do Sindicoms, muitas empresas, de forma que tivemos mais de 1.300 beneficiários sobre esse guarda-chuva, que a gente conseguiu promover dentro do programa Saúde e Energia, que nós temos diversos especialistas de diversas áreas, né? Desde psicólogos, psiquiatras, nutricionistas, educadores físicos, mas também profissionais, né, de várias outras, para avaliar viagem, para avaliar finanças, para poder ajudar com dívidas, avaliação financeira, reposto de renda, né, meditação. Então, são vários e vários profissionais. Nós tivemos mais de 500 consultas especializadas, ou seja, voltadas para a saúde mesmo, e mais de 60 depoimentos espontâneos. Ou seja, a gente não teve que solicitar para ninguém, não teve que fazer busca ativa, não teve que ficar indo atrás para ver se está gostando. Não. Nesse universo, nós sabemos que não é uma realidade das pessoas fazerem elogios espontaneamente. A cultura, né, nacional é muito mais de quando está insatisfeito, reclamar, e quando está satisfeito, elogiar formalmente, mas isso para a gente é muito significativo, né? Que a gente teve muito depoimento espontâneo, né? E o nosso índice de satisfação, que aí eles preenchem mesmo, né, o nosso NPS, foi de 9,8, né, que é um NPS, né, extremamente satisfatório, né? Então, essa página que a gente está aqui, ela é importante porque ela mostra duas coisas bastante importantes. Primeiro, que a saúde mental e a performance do pessoal, ela tem uma conexão direta, né? E dá para mensurar. E, por segundo, também que quando o programa entra em escala, né, como, por exemplo, no caso desses sindicatos, que vai em escala, que vai uma a uma, porque estão todas ali vendo a coisa acontecer e elas vão aderindo, né?
a gente consegue ver, né, os resultados muito mais rapidamente, de forma muito mais consistente. Então, realmente uma forma bem interessante da gente mostrar esses resultados que a gente teve até o momento. E, né, continuando, né, e falando desse impacto ampliado, né, falando da gente como um todo, como a gente consegue ajudar e fazer diferente, a gente também mostrar um pouquinho aqui do nosso trabalho dentro do setor público, né, e mostrar um aqui que merece um destaque, que foi a parceria com a Prefeitura de Vitória, do Espírito Santo, que levou, a gente tem um atendimento especializado em psiquiatria e neurologia adulto e infantil por telemedicina, uma população, né, que eles abarcam de aproximadamente 300 mil habitantes, né, de forma que isso refletiu diretamente numa redução de filas, numa ampliação de acesso e, o mais importante, né, numa resolução mais rápida de casos dentro de patologias que nós não temos tantos especialistas disponíveis para atendimento. Então, a gente tem muito represamento de casos onde é necessário ter um especialista, e a gente conseguiu, através da telemedicina, levar esses especialistas, conseguindo refletir realmente numa melhora significativa aí de desfechos, né, de resolução de casos que não tinham uma resolução. Então, é muito simbólico, né, esse slide, porque ele mostra que a digital medicina, né, ela não está apenas transformando as empresas privadas, mas também estamos transformando outros sistemas, como os públicos também, que a gente gera eficiência, desafoga demandas reprimidas, e no serviço público permite que ele ofereça um cuidado especializado com tecnologia, com qualidade e, obviamente, também com segurança. A gente consegue promover isso. Pode passar, Pri. E falando agora, né, dos nossos desfechos em relação ao nosso programa Saúde e Energia, que a gente teve com essas empresas, que tem o nosso programa como um todo. Então, é um dos nossos pontos altos, né, de 2025, porque a gente começou agora, né, foi o início, e a gente fez a cerimônia há pouco tempo, do ciclo de certificações das empresas promotoras de saúde e bem-estar mental, né? Então, baseado, né, nessa conformidade da Lei 14.831 de 2024 e na nova NR1, a gente conseguiu reconhecer agora 7 empresas que fizeram todas as trilhas, todas as etapas e foram por nós certificadas como empresas promotoras de saúde e bem-estar mental, né? Aliadas com a lei e também com a nova NR1, né? que agora, né, oficialmente, que vai começar a ser cobrado formalmente agora a partir do começo do próximo ano, que a gente tenha uma gestão de riscos psicossociais, né, bem específicas, que está dentro da PGR, que as empresas têm que fazer. Então, a gente mostra com toda essa certificação, vocês podem ver, né, a gente gerou um certificado lindo, um selo, né, muito bonito, né, pelo menos é o que todos nós achamos aqui dessa certificação. Então, não é uma questão de número, né, é o significado que essa certificação dá, porque cada empresa que aparece aqui, cada uma dessas 7, elas assumiram, né, um compromisso com a cultura organizacional, com a segurança psicológica dos colaboradores, educação continuada, né, porque tem essa necessidade, campanhas que nós fizemos, lógico, os teleatendimentos especializados que nós conseguimos fazer com essas empresas e ajudando aí os colaboradores, e também uma gestão integrada
da saúde emocional dentro dessas empresas, está mais que provado que é fundamental hoje dentro, né, das organizações, né? Então, como está no próprio, né, slide, né, não é só uma certificação, está muito longe de ser só um papel. É, na verdade, um posicionamento institucional, né, de uma forma que isso muda a forma como as pessoas vivem o trabalho que elas estão executando. Então, é fundamental. Pode passar, Pri. Aqui, só pegando um gancho rapidinho, Por né? Eu sou favor. muito suspeita para falar desse certificado, ele ficou muito lindo, né, o nosso marketing está aqui, agradeço muito a nossa equipe interna, que faz a saúde e energia acontecer todos os dias, e realmente ele não é só um documento, ele não é só um certificado, ele tem muito significado. Então, as empresas que receberam esse ano a certificação, elas realmente entenderam esse propósito e movimentaram ali as suas rotinas organizacionais. A gente sabe que mexe com a operação, é uma rotina diferente, as pessoas não estavam acostumadas a ter ali alguns processos, enfim, ou algumas atividades para fazer, e realmente houve um engajamento. Então, elas receberam isso, esse certificado, esse documento, esse reconhecimento formal, a partir de todo um movimento da empresa. Não foi uma pessoa que fez a diferença, foi toda a empresa que fez a diferença. Então, as que foram certificadas, tem muitas outras, mas falou assim, estamos nessa trilha. É isso aí, Márcio da empresa Teva. Tem muitas outras empresas que também já estão nesse caminho, já estão quase, né, chegando, e a gente vai estar muito contente de poder, né, logo mais ministrar aqui, desenvolver, apresentar um outro evento, apresentando outras empresas que também, não temos dúvidas, que serão reconhecidas formalmente como essas 7 que foram aqui no ano de 2025. Tá? Então, só pegando esse trecho aí para reforçar que essa foi uma das principais ações daqui da Digital Medicina, e a gente está fechando o ano com chave de ouro em poder trazer isso para vocês, para as empresas que estão aqui hoje, que participam, que são clientes do programa, né? O caminho já está escrito, já está desenhado, só realmente mais alguns passos para que vocês também possam chegar aqui nesse mesmo patamar que essas empresas chegaram. Vamos lá, então, seguindo aqui. Vai lá, Léo. Opa, deixa eu passar Não aqui. trocou. Foi. Bom, e aí eu queria falar um pouquinho também do nosso programa de gestão de afastamento médico, que é um ponto muito importante, algo que realmente também está impactando muito positivamente, né, as empresas, e foi um setor, foi um programa que a gente conseguiu integrar bastante, né, tecnologia, metodologia de aplicação e também clínica, né, porque a nossa atuação dentro desse programa ele passa por uma análise técnica, né, dos atestados médicos apresentados, uma homologação deles, né, bastante criteriosa, obviamente, buscando sempre uma agilidade no agendamento, porque é importante ser tudo uma coisa em tempo real, né, para poder a gente não atrapalhar a dinâmica dos colaboradores, com um apoio de uma equipe médica especializada, né? Sempre orientados para um atendimento bastante humanizado, com uma orientação correta, inclusive para encaminhamento para o INSS, quando é necessário, né? Em casos que é necessários, e tudo isso vai garantir justamente o que está descrito aqui no nosso slide, né? Que vai reduzir os afastamentos inadequados, a gente vai ter recomendações mais seguras de retorno, né? Uma conformidade legal junto às leis vigentes e, no fim de tudo, né? Vamos ter menos custos, mas também, paralelamente, mais saúde para a empresa, para os colaboradores, né, dentro da organização. E o mais interessante é que quando a empresa aplica esse processo de forma consistente,
o RH das empresas deixa de ser um setor que vai apagar incêndio, né? E vai passar a ser um setor bastante estratégico, na realidade, porque ele vai estar orientado por dados e vai ter a capacidade, que a gente não é só emissão de atestados, é toda uma avaliação da saúde da empresa, identificando problemas, gargalos e soluções. Então, vai ter uma capacidade de transformar o comportamento organizacional dessas empresas. Então, também é algo que está junto com saúde, energia, e que também é algo que reforça muito o nosso compromisso aí com a saúde, com a melhora, né, dos ambientes organizacionais de quem, né, embarca conosco nessa jornada. E tudo isso já aconteceu, doutor Leonardo, né? Aqui a gente trouxe um esboço do que é o serviço como um todo, mas, porém, nós já estamos colhendo muitos frutos Sim. desse serviço. A Como eu exemplo, falei do nós caso do Sindibares, né? Dei isso lá ali, no começo esse vários, né, exemplo. que está tendo ali numa média das empresas que já aderiram ao serviço, estão utilizando mais de 70% ali de eficiência, de economia, isso é custo, e, consequentemente, a gente vê que este impacto na operação ele é muito grande. Com esse custo que a empresa deixa de ter, ela pode investir em várias outras coisas, com foco na sua operação, na sua eficiência também, né, em outros recursos ali em prol dos colaboradores, em outros recursos em prol da própria tecnologia da empresa, se for o caso. Então, aqui nós somos realmente esse parceiro estratégico das organizações, com esse foco, ao mesmo tempo de redução de custo, através, né, dos procedimentos aqui que a gente realiza, né, nessa avaliação dos atestados ali, mas também olhando para o colaborador, para essa saúde, enfim, reintegrando este profissional de forma muito mais rápida e adequada ao seu ambiente aí de trabalho. Então, a gente já está colhendo aí diversos resultados desse serviço e, com certeza, 2026 é um serviço que vai crescer muito. A gente tem aí algumas empresas que a gente já tem conversado ali, vias de fechamento, e, sem dúvida, nossos números aqui vão ser ainda mais expressivos em 2026, no que se refere também a este serviço, não é? Bom, e já caminhando, né, aqui para o final do nosso evento, a gente traz, né, doutor Leonardo, essa reflexão, essa importância que é o cuidar da saúde e do bem-estar mental. Nós temos aqui conosco nessa live aqui alguns parceiros. Estou vendo aqui a doutora Raquel, né, nossa coordenadora aqui da psiquiatria, uma figura super importante para a gente também dentro desse projeto, de olhar para as pessoas, de acolher as pessoas. Então, a gente fica muito contente de poder estar aqui com esses parceiros e realmente reforçando a importância desse tema. E que não é mais um diferencial para as empresas, tá, gente? Isso a gente tem trazido bastante, reforçado muito. Isso que a gente está trazendo aqui para vocês, esse olhar, esse entender os números e, ao mesmo tempo, identificar o que é importante ser feito, é um compromisso com o futuro das empresas, com o futuro das pessoas que fazem parte das empresas. Então, em 2025, a gente pôde, com muita propriedade, comprovar que promoção de saúde mental e bem-estar não é um custo, e sim um investimento. É a empresa investir nela mesma, na sua operação, na sua sustentabilidade organizacional, que performance, engajamento e bem-estar andam juntos. Então, não tem como eu exigir da minha empresa, da minha equipe, uma alta performance se eu realmente não olho para os recursos que eu ofereço com o foco no bem-estar das pessoas. Tá? Isso é algo muito importante. E cada cuidado individual que a gente realiza hoje, num atendimento com um profissional, num atendimento ali, seja em psiquiatria, psicologia, nutrição, atividade física, esse olhar integrado ali para a pessoa, para o indivíduo,
isso gera resultados coletivos. Então, é menos afastamento, muito mais presença e, consequentemente, muito mais entrega. Mas é uma entrega saudável, não é uma entrega ali a qualquer custo, que compromete a saúde do colaborador e, ao mesmo tempo, compromete a operação da empresa. Então, isso, 2025, nos ensinou, nos comprovou de que olhar para a saúde, promover saúde, traz, com certeza, resultados. E o Programa Saúde e Energia, ele se consolidou hoje no mercado nacional, trazendo realmente essa ponte entre as pessoas, o cuidado com as pessoas e os resultados das empresas, certo? Então, a gente apresenta o Saúde e Energia muito mais que uma solução completa, que é o que a gente sempre frisa com as empresas que nos procuram para conhecer o serviço, mas é realmente uma estratégia para transformar a cultura. Então, as empresas que nós certificamos, né, ali recentemente, algumas delas estão aqui, inclusive, nós reforçamos muito que o trabalho não acaba aqui. O trabalho está só, assim, seguindo um caminho muito estruturado e que deve ser continuado. Então, essa conquista, ela precisa e deve ser comemorada, mas ela precisa ser mantida também nas suas ações, nos recursos que a empresa oferece, em todo o universo hoje que a empresa já demonstrou para suas respectivas equipes e lideranças que é importante de se manter e de se focar a partir daqui, né, dessa cultura já consolidada. Então, essa é a nossa mensagem, no primeiro passo falei para você também, mas no resumo que nós quisemos trazer para vocês aqui nesses quase 40 minutos, a gente não quis estender muito, mas de forma bem objetiva do quanto que esse trabalho que foi feito aí a várias mãos gerou e trouxe muitos resultados. Eu gostaria, né, de falar também, tecer algumas palavras aqui de reforço, né? E no meu encerramento, né? Então, reforçar algo, né, que a gente encara que foi muito fundamental, né? Que nosso ano de 2025 mostrou que o cuidado da saúde mental não é custo, também não é modismo, como muita gente achou, também está longe de ser discurso. É sim uma estratégia de sustentabilidade, de performance, né? E está bem, né, resumido aí no nosso último slide aqui, porque a gente conseguiu provar através de números, através das nossas ações, que os ambientes saudáveis vão gerar mais presença dos profissionais, mais presença vai gerar mais entrega vai gerar mais resultado, e lógico que tudo isso vai começar com o cuidado das pessoas que estão ali na linha de trabalho. E queria falar um pouquinho também, né, de 2026, já está aí na nossa porta, né? Então vamos falar. E Já a está nossa chegando. ideia é de expansão, obviamente, né? E dentro do programa a gente já planeja, né, novas trilhas formativas, né, novas integrações de liderança, de programas ligados à saúde emocional, também, né, módulos avançados ligados à gestão de riscos psicossociais, aliados à fiscalização da NR1, que vai começar a ter penalizações mais graves a partir de 2026. Logicamente, ampliação de parcerias, tanto com sindicatos quanto empresas, de modo geral, quanto com o setor público, né? Evoluções que não dá para a gente parar cada vez mais na nossa plataforma, com métricas cada vez mais precisas em tempo real dos nossos números. Obviamente que a gente vai ter uma segunda onda de certificações que vai permitir que mais empresas avancem, né, para níveis ainda mais altos de maturidade em saúde e bem-estar, que vai sedimentar ainda mais os números que a gente trouxe agora e a necessidade, a importância, né, do que a gente fez. Então, o que a gente conseguiu construir no ano de 25 é só o começo
de uma trajetória que a gente espera que seja bastante longa, e está muito claro que o Programa Saúde Energia se consolidou como uma ponte, né, entre as pessoas e a performance que essas pessoas podem ter. Então, 2026 vai ser um ano para a gente transformar, vamos botar assim, essa ponte numa estrada completa, né, para ampliar ainda mais o alcance, o impacto, a profundidade das ações. Então, eu só tenho para deixar o meu muito obrigado às empresas que estão com a gente, as equipes, né, nossas que ajudam isso a acontecer, os profissionais que estão conosco, caminhando conosco, com essa mesma visão, esse mesmo propósito que nós temos e que eles entenderam bem o DNA da nossa empresa. E que a gente tem aí em 2026, com ainda mais cuidado com as pessoas, inovação, porque a gente não pode parar, e com resultados, que é o que importa que a gente tenha aí junto, né, aos nossos parceiros, aqueles que trabalham com a gente. É isso aí, nós temos alguns aqui, né? Seria até injusto falar o nome de cada um, né, Léo? Porque são muitos, mas quem está aqui nos assistindo, acompanhando, sabe o trabalho que realiza, o empenho que traz para nós aqui nessa parceria, e todo o impacto que esses números trazem, e se sentem parte de tudo isso, né? Toda a Raquel tá aí, toda a Cris também da psicologia, tem o Wellington também aqui da parte de educação física, vários outros parceiros que a gente fez esse convite para estarem conosco, também as diversas empresas que estão aqui nos acompanhando também, colaboradores que fazem parte, que estão usufruindo e sentindo todo esse impacto, né, na sua própria vida, seja ela pessoal e profissional. Então, a gente encerra aqui esse evento agradecendo a todos vocês, mais uma vez, por acreditarem aí no nosso trabalho. Que 2026 vem aí com muito mais projetos, muito mais inovação, e com certeza a gente inicia aqui esse momento com muito mais vontade de seguir fazendo. O Paulo falou que tem interesse em conhecer como implementar. Paulina. Alguém do comercial aí? Paulina, a gente vai entrar em contato com você, tá? Se você puder deixar o seu contato aqui com a gente, tem o nosso comercial aqui também, a gente vai falar com você aí a respeito do nosso projeto, do nosso serviço. Ok? Legal, gente. E alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Quer fazer algum comentário? A gente quer deixar esses minutinhos aqui para quem tiver. Ok. Ali, Paulina, nossa equipe deixou ali o link para que você possa entrar em contato com a gente diretamente, a gente poder apresentar para você aí o nosso serviço com todo prazer, tá bom? Gente, é isso. Obrigada pelo tempo de vocês aqui nessa sexta-feira. Atingimos o nosso objetivo. Nosso objetivo aqui realmente foi transmitir todo esse conhecimento para vocês, prestar contas, né, Léo? Eu acho que foi muito esse o objetivo, mostrar tudo que a gente fez e agradecer. Exato. Né? Final do ano é um período de agradecimento, porque assim, a gente não fez isso aqui sozinho, a gente não fez isso aqui de um dia para o outro, foi uma construção conjunta. E eu, enquanto gestora aqui, né, do programa, eu sou muito grata, né, ali por todo mundo que esteve do nosso lado, que está do nosso lado, construindo aí um legado tão importante aqui na Digital Medicina. Ok? Gente, obrigada, ótima sexta aí para vocês, e nos vemos em breve aí nos próximos eventos que nós iremos realizar aí ao longo de 2026. Um abraço. Gente, um abraço. Tchau, tchau. Valeu.